ela disse que agora foto. Vamos lá. Então, vamos continuar. A gente estava fazendo desde os dois últimos encontros, eletrodinâmica clássica, formulação covariante, espaço de encontro. Na aula passada a gente chegou ao tensor de intensidade de campo, o FMI. Depois, terminando hoje essa parte aqui, que vamos incluir também o tensor de energia do momento, vamos passar para a eletrodinâmica clássica em 3 dimensões, porque nós trabalhamos a eletrodinâmica planar e com um termo de Chern-Simons. E depois a gente vai começar já antes mesmo do grupo de Lorentz, a gente vai começar a descrever um pouquinho, né, como que a argumentação dentro do espaço de Minkowski, a argumentação covariante, ela permite a gente fazer, montar, né, equações covariantes interessantes, tudo bem? Equações covariantes interessantes que possam descrever partículas ligadas a algum tipo de física, eletromagnetismo. Depois vamos fazer isso com o elétron, vamos fazer isso com o neutrino, né? Montar as equações relativísticas com base apenas na argumentação da invariância no espaço do Minkowski. Então, na aula passada, a gente tinha trabalhado o tensor de intensidade de campo, tínhamos visto o conteúdo, tínhamos feito aquelas relações de dualidade. Eu trouxe hoje umas relações de dualidade para a gente continuar. Desculpa o atraso. Pois não, boa tarde aí, tudo bem? Tá? Vamos continuar aqui a formulação covariante. Então, na aula passada, a gente tinha introduzido, se vocês se lembram bem, as grandezas tensoriais em função dos tensores de intensidade de campo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma listinha de alguns invariantes que apareceram em trabalhos aí que a gente fez nas teses. Eu vou colocar para vocês que pode ser, por exemplo, vamos definir o seguinte, vamos definir essa grandeza aqui, vou chamar essa grandeza aqui F, esse F cursivo. Para nós, a gente vai estar definindo ele como sendo o F mini. Nós trabalhamos na aula passada essa expressão, e nós vimos que essa expressão dava para nós 2 vezes, né? E2 menos B2, no espaço de Minkowski. E2, não, dava, na verdade era E2 sobre C2, E2 menos B2, C2, e tinha aqui 1 sobre C2, não sei se vocês se lembram bem. Porque isso aqui ficava F0I, que é o E sobre C, então ficava E2 sobre C2 menos B2, porque E2 menos B2, C2, e depois vamos definir essa grandeza G, que nós trabalhamos na aula passada também, que era esse invariante aqui, é o F mini, F tio mini, ou dual. Esse aqui, nós tínhamos feito, ele estava para nós, menos 4 sobre C, é escalar dele. Então, nós tínhamos discutido na aula passada que essas grandezas, elas são invariantes por transformações de lado. Qualquer referencial que eu vá, essas grandezas não mudam. Eu posso mudar o E, o E', ganho um B', mas essa diferença não muda, e o produto escalar de E com B também é um invariante relativista. Qualquer transformação de Lorentz deixa EB igual a E', B'. E aí a gente tinha feito um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês. A gente tinha calculado esse objeto aqui, F mini, F de alfa, F dual, alfa mini. Tínhamos calculado ele, e isso aqui dava para nós, então, esse objeto aqui basicamente dava menos G sobre 4 delta mini. A minha simulação falta no B2, C2. Aonde? Aqui falta no B2, obrigado. Obrigado, B2, C2. Então, na aula passada a gente tinha demonstrado, foi rápido a gente demonstrar, usando as propriedades de comparação dos épsilons, que essa grandeza aqui basicamente é um delta mini. Essa que a gente chegou a fazer na aula passada, estou colocando aqui umas novas para vocês, seriam essas aqui. F dual, F mini, F dual mini, F dual mini, menos. Bom, mais tarde é só mostrar para vocês o seguinte, que é F dual. Se nós colocarmos o dual, né, então isso aqui vai dar para nós o seguinte, quem é o dual do F mini? É um meio do epsilon
Mi, alfa, beta, F, alfa, beta. E quem é o dual desse F mini de novo? É o meio do epsilon, Mi, mini capa lambda, F capa lambda. Então, só substituindo os dois lados pelos tensores originais. Aí lembrar dessa expressão que nós tínhamos visto na aula passada, né? Epsilon, quando eu tenho a contração de dois epsilons aqui, então isso aqui dá o fator quarto, né? Só estou fazendo rapidinho aqui, porque isso é meio rápido, tá vendo? E essa contração aqui, esse epsilon contraído com esse epsilon, nós tínhamos visto que isso dá para nós menos 2 delta alfa capa, delta beta lambda, menos delta alfa lambda, delta beta capa. Então, esse termo aqui, né? Então, esse menos 2 vai produzir com esse quarto, vai dar menos meio. E aí aqui nós temos F alfa beta, F capa lambda. Esse primeiro termo, então, vai me dizer que o capa fica alfa e o lambda fica beta. Ele vai produzir um F alfa beta. O segundo termo vai produzir, como se não, menos o beta alfa, que é menos o alfa beta. Então, esses dois termos, na verdade, vão se somar, vão produzir um fator 2, que vai dar isso aqui no final do dia. Vai ser no final do dia. Então, esse termo aqui, para nós, ele simplesmente é igual a menos F mini. F mini. Então, os dois duais é igual a essa combinação aqui, que é o próprio, então é menos F. Estou colocando isso para vocês, porque às vezes em algumas manipulações que a gente precisa fazer, essas contrações aparecem, e aí já fica mais ou menos, a gente já fica sabendo o que se quer. Depois nós temos essa aqui. Então, essa aqui deu. Então, se eu pegar essa contração aqui, que às vezes também aparece, F tilde mi, menos F mini, então a gente já sabe, esse cara aqui é menos esse, então vai dar menos 2 vezes isso, então vai ficar menos 4 sobre C2, né? Vai ficar, esse cara aqui é o próprio F. Então vai ficar menos F, então isso aqui dá no final de tudo menos 2F. Esse carinha aqui. Então a gente pode expressar isso aqui completamente em função de E2 do campo elétrico e do campo magnético, como esse aqui, por exemplo, também. Isso aqui. Depois, uma outra contração que aparece interessante, essa que a gente deduziu no ano passado, essa eu não deduzi, mas vocês podem deduzir, fica como tarefa. Por exemplo, essa aqui, F e alfa, F alfa beta, F beta mi. A contração de 3 Fs. Isso aí também não é uma coisa complicada, porque a gente pode reduzir esse produto de 2 Fs, né? A gente pode substituir um deles pelo dual e usar essas relações. Essas relações são recursivas. Essa aqui eu uso, basicamente eu vou usar essa aqui. Então esse resultado aqui vai dar para nós, esse termo aqui, vai dar para nós menos F sobre 2 igual a menos F sobre 2, menos isso aqui, F sobre 2, F mini, eu reduzo, aqui é um único F, e menos G sobre 4, F tilde igual. Então essas expressões, elas têm essas características, a gente vai reduzindo, né? Produtos dela a objetos sempre mais simples. Aqui um produto de 3 tensores, que na verdade estou fazendo esse produto matricial, está mudando, simplesmente reduzindo a um único. Essa relação aqui pode ser interessante algumas vezes. E eu tenho uma relação aqui também que a gente precisou, um 4F, estou colocando aqui para vocês, se quem quiser. Isso aí, então vocês podem fazer como tarefinha, né? Uma tarefa simples, que é simplesmente um exercício só para treinar um pouco, lidar com esses tensores no espaço de Newton. Depois a outra relação que a gente obtém aqui é o F alfa, o F alfa beta, beta lambda,
ali. Pode ser dimensionalmente pode ter 2 Fs. Como é que aparece 3 e 4 Fs? Às vezes você precisa fazer manipulação intermediária. Você vai, por exemplo, querer iterar o tensor de... Você precisa fazer, fazer produtos do tensor de energia e momento, por exemplo. Nós vamos trabalhar hoje o tensor de energia e momento e a gente vai ver que o tensor de energia e momento tem combinações que são F vezes L. Aí, se você for multiplicar 2 tensores de energia e momento, você vai produzir 4 Fs, por exemplo. Né? Então, são manipulações intermediárias que a gente pode precisar na eletrodinâmica. Isso aí são só exercícios assim, muito simples, só para vocês treinarem um pouco e já fica dado, porque às vezes a gente precisa dessas expressões em etapas intermediárias, é só para isso, não tem uma consequência grande física nisso aqui não, tá? Vamos em frente. Na aula passada, né, na segunda-feira, a aula está gravada, mas não está disponível ainda, que a gente disponibilizou hoje, o Denis disponibilizou hoje as aulas da semana passada. A aula de segunda-feira, a aula especial de segunda-feira, está já aí, mas aí você vai botar na rede, vai ficar disponibilizado para o Denis trabalhar no domingo. O Denis tem feito no domingo, na segunda ele trabalha as aulas da semana que passou. Então, semana que vem vocês podem pegar a aula de segunda-feira. Outra coisa foi que na aula passada, o grupo aí, vocês estão fazendo o trabalho todo em grupo, né? E o pessoal falou que parece que ainda ia atrasar um pouco mais, parece que não dava para entregar hoje, né? Então vocês vão entregar daqui a... O que está acontecendo de tão complicado assim? Na hora de resolver a parte, na verdade, a questão 2 e 3 Sim. e a questão 3. A questão 3, que é a questão das funções de grilo. Exato. Tá, o problema é o quê? Qual é o tipo de problema? É problema matricial? É problema... Vocês não sabem como fazer? Ou vocês sabem fazer, mas é A grande? gente estava com muita dificuldade primeiro de inverter aquela matriz. Sei. Aí a gente conseguiu com muita dificuldade inverter pelo método do projetor e a Isso. gente também inverteu no Maple e bateu o Bateu, resultado. né? Então tá. E agora a gente está manipulando para tentar encontrar os campos, as funções de grid, sem ser no espaço do momento, mas no Tá, espaço voltar para o original. espaço de configuração. Porque a gente já achou o operador função de grid no espaço do Tá. momento, agora a gente está voltando devagar. A questão 1 já tem muita coisa encaminhada, a questão 2 está completa, Tá a questão bom. 4 também. Então tá, então vocês deram aí uma semana mais ou menos A entregam, né? gente está terminando. Tá bom. Bom, então vamos lá. Então nós estamos fazendo a dinâmica quântica e formulação covariante. Na aula passada, então, já ficou claro para nós chegamos a trabalhar isso, chegamos a trabalhar as equações de Maxwell, nós chegamos à equação de Maxwell, então nós vimos o seguinte na aula passada, vimos que nós chegamos a ver que a divergência de D, quer dizer, chegamos a ver isso aqui, a divergência do essa equação aqui, essa equação aqui e essa equação aqui rotacional, essa aqui eu não sei se a gente chegou a divergência do nós chegamos a ver o seguinte, que essa às vezes realmente quando a gente parou, que eu acho que a gente pensar assim, eu vou fazendo isso é pequenininho, você vai tirando do lado. Chegamos, eu quero saber se a gente chegou a escrever as equações de Maxwell. Tá certo. Tiramos as expressões em função dos erros, tá certo. Tá bom. Então foi o seguinte, na aula passada, então, nós vimos que nós já tínhamos acertado essa questão. O potencial eletromagnético, né, no espaço dicótico, então, ele assume essa forma. A componente temporal dele é o potencial elétrico sobre C, e a componente espacial dele, na forma contravariante, é o potencial vetor. Aí tínhamos visto que as expressões para E e B, a expressão do E em termos do gradiente do φ e do dAdt, e a expressão do B igual ao rotacional de A no espaço do Minkowski. Então isso aqui já sugeriu para nós, né? No espaço do Minkowski já levou para nós a essa relação aqui.
esses objetos aqui, eles estão contidos nessa matriz, a gente consegue então ver que se forma naturalmente essas relações aqui, em forma covariante, elas assumem essa forma aqui. Dni e menos dni a mim. Que eu posso, obviamente, também colocar na então, essa equação aqui é equivalente a essa com síntese na forma contravariante. Dni e aí nós vimos também na aula passada que essa matriz aqui, ela tem essa forma, ela é uma matriz 4x4, então com essa estrutura aí, é uma matriz 4x4, então é simétrica, né? Então, portanto, a diagonal toda nula, e aí nós temos visto como é que os campos eletromagnéticos se arranjam aqui, né? Então, ficava isso aqui ficava menos a componente é x sobre c, aqui menos é y sobre c, e aqui menos é z sobre c. Se eu me lembro bem, só recortando aqui o f embaixo, vou apertar assim, né? Então, o f embaixo é d0, aí menos di a 0, o f0 é a primeira linha. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Isso aqui é 1 sobre C, ddt. Esse cara aqui, para nós, é menos o potencial na forma euclidiana, componente I. Esse cara aqui é o próprio gradiente, então isso aqui é menos gradiente φ sobre C. Então isso aqui está dando para nós menos gradiente de φ, menos dAdt. Então dá isso aqui. E aqui fica menos x sobre c, a matriz é antissimétrica. Depois aqui é 0, e aí aqui, esse f ficava aqui menos 1, 0, 1, 2, menos bz, aqui ficava dx, então aqui ficava bz, menos 2x, aqui é 0, menos dy, e aqui ficou 0. Então, a nossa matriz, nós tínhamos entendido isso, trabalhado um pouco as consequências disso, né? A nossa matriz, que é chamada tensor de intensidade de campo, que trabalhou, fez transformações de Lorentz, isso tudo, elas ficam escritas assim, campo elétrico, campo magnético. Tínhamos entendido na aula passada por que é natural que um tensor de rank 2 ele acomode dois vetores do espaço euclidiano, né? Não um vetor, mas exatamente onde nós trabalhamos também a forma simétrica para ver o que dá. Então, trabalhamos e tiramos também o dual. Então, na aula passada também nós trabalhamos a expressão do dual, o F til mini. E nós tínhamos entendido, né, compreendemos no final de tudo, que para passar do F para o seu dual, a gente fazia aquela transformação. O E sobre C vai em B e o B vai em menos E sobre C. Então, aqui ficaria o E sobre C vai em B, então no dual aqui fica o BX, o BY e o BZ. Eu estou só revisando, tá? Para a gente começar agora o material mais novo, o BZ. E aqui o campo B vai em menos E. Então, isso aqui vai ficar EZ sobre C, é sobre C, menos EX sobre C, menos EZ sobre C, EX sobre C, 0. Aqui fica Y sobre C, menos EX sobre C, 0. Então, a gente consegue com isso ver como é que nós acomodamos toda a descrição do fenômeno eletromagnético nesses tensores do espaço de Newton. Está conferindo melhor em aula passada, se a gente ensinasse um pouco. Conferindo em aula passada tudo certinho, né? Sobre o spin. Quer dizer, às vezes a gente aprende muito que tem campo eletromagnético, mas aprende que aquele campo tem um spin. Isso aí. Porque aqui você está querendo dizer que, como é que você está dizendo que tem que ter grau de verdade, tal, o spin 1 do campo E e tem o spin 1 do campo B. O spin, vamos dizer, de S a 3, o spin do grupo de rotação. L igual a 1, isso.
tem um L igual a 1 aqui, que é o que a gente viu na aula passada, que esse objeto do grupo de Lorentz, ele contém dois L's iguais a 1. Dois L's igual a 1, quer dizer, o L do E e o L do B, certo? Agora, então, isso você. Agora, como que na ação, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Quando esse E, esse B, esse S, esse B, a gente aprende a fazer Lorentz. Isso. Então, mais vocacionado para trabalhar com a carga, e dizer o seguinte: eu sou o campo do spin 1 interagindo com aquela carga. Sei. Como é que aparece esse discurso? Então vamos colocar isso depois que nós vamos fazer a equação por relativismo por foto, eu acho que vai ficar natural esse discurso. Vamos trabalhar isso daqui a pouco. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora ver como que as equações de Maxwell vão ser reformuladas em termos desses objetos. Vamos pegar a primeira equação de Maxwell. Essa aqui. Então a nossa primeira equação de Maxwell é a equação de Gauss, né, da eletricidade. Então nós temos divergência de E. A equação que nós temos é essa aqui. Nesse nível, a preocupação está mais com a carga elétrica do que com o spin. Por enquanto, sim. A gente não está ainda atribuindo, vamos dizer assim, ao spin todo o significado que ele pode ter no fenômeno eletromagnético. A gente ainda está muito em cima da carga elétrica. Depois é que nós vamos relacionar carga elétrica com massa, com spin, para dar um momento magnético. Quer dizer, a questão do magnetismo, né, que uma partícula carregada vem, claro, do seu spin, mas vem também da sua massa e da sua carga. Aí depois vamos começar a desconstruir essa relação. Se uma partícula, por exemplo, tem spin, como é o caso do neutrino, mas não tem carga, não tem massa, será que ele pode ter magnetismo? Então, será que o neutrino ele adquire um certo magnetismo por causa de que, além do spin, se ele não tem carga? Será que ele precisa de uma massa? Vamos discutir essas questões daqui a pouco, tá? Que são questões mais constitutivas aí da discussão do que é a excitação realmente. Na matéria condensada, para você que vai trabalhar com grafeno, né, por exemplo, aparece uma coisa muito interessante. As equações a matéria do grafeno, quer dizer, o setor eletrônico do grafeno é descrito, né, formalmente por uma equação de Dirac de massa nula. Então, como se o portador de carga ali, ele tivesse massa nula. Então a gente está numa situação em que aparece, vamos dizer assim, uma quase partícula, uma excitação, que tem carga, mas que não tem massa. Isso vai muito contra um pouco a realidade do que a gente conhece. Todas as partículas carregadas têm massa. Nós temos um exemplo na natureza de uma partícula elementar que tem a carga e que tem a massa nula. As partículas de massa nula que nós conhecemos, todas são neutras. É o caso do fóton, seria o caso do neutrino, boa aproximação, o neutrino é sempre massa nula. Então, quando a gente está trabalhando no nível de baixas energias, a gente só excita os neutrinos de massa nula. Então, depois, com a correção, né, a gente pode ter neutrinos massivos. Mas as partículas de massa nula é elementar, não o caso do nêutron. Claro, o nêutron é neutro, mas tem massa, porque ele é composto de quark. Mas as partículas fundamentais, né, todas elas que nós conhecemos, que têm massa nula, são neutras. Então, como é que a gente vai vincular essa relação entre massa e carga? Carga e depois massa, carga e spin. Vamos olhar para essa relação, por exemplo. Essa relação aqui, como é que eu consigo enquadrar isso nessa descrição do espaço de Minkowski? Isso aqui, claro, para nós, isso aqui já está claro para nós que isso aqui é derivado em relação a x, a y e a z. Então é o d dxy. Esse objeto aqui. Mas esse d dxy nós já sabemos também, nós já conhecemos de aulas anteriores que isso aqui no espaço de Minkowski eu escrevo dessa maneira. É a derivada do índice covariante. Quer dizer, derivar em relação à coordenada contravariante é um operador covariante. E o campo elétrico está aqui. Está claro para nós aqui que o F0i, componente 0, a linha 0, coluna I, é a própria componente do campo elétrico sobre C. Então, essa equação de divergência de E, ela na verdade está me dizendo isso. Esse cara aqui, esse objeto aqui, está aqui, que é a iésima componente do campo elétrico, ele é a iésima coluna dessa matriz. Aqui é o F00, que é 0, F01, F02, F03. Então esse objeto aqui é C vezes F0i. Então essa equação aqui, ela está assumindo essa forma.
DI F0I. Deixa eu dar só uma checadinha aqui, isso aqui componente, só para ter certeza que quando a gente fez assim, ó, o F01, isso aqui é o D0, A1, aqui, menos o D1 a 0. D0 é 1 sobre C, 1 sobre C DDT. O A1 é a própria componente do A. Isso aqui vai ficar mais, isso aqui é mais a componente 1 do gradiente, mais o gradiente, isso aqui eu fiz sobre C. Então, esse objeto aqui, o F0, então, perdão, tem um sinal errado. O F01 em cima, esse cara, isso aqui é menos. Confiram aí com a aula passada, vê se o sinal não está certo. Não, só para corrigir agora, para a aula de hoje. Aqui é esse objeto aqui em cima, é menos, aqui é mais. Confira aí com a aula passada, por uma corrigida, quem tiver não está certo, tá? Tá certo. Então, aqui o E vai em B, então aqui vai ficar menos, mais. Então, E vai em B. E esse cara aqui, só para relembrar também, o FJ é DI, AJ menos DJ, AI. Esse cara aqui é menos o gradiente, componente I. Esse cara aqui é o próprio componente J, fica menos F do J. Então aqui é sinal menos. Então isso aqui é menos, isso aqui é mais, isso aqui é menos. Então, o E sobre C vai em B e o B sobre C vai em menos. Vamos deixar isso aqui. Então, essa relação aqui está me dando um sinal menos. O campo elétrico, a componente iésima do campo elétrico é menos C vezes M0. E isso aqui é ρ. Então, esse C que está aqui, eu vou jogar para baixo. Vou jogar para cá, vai ficar ρ sobre C ε0. Então, essa equação aqui, agora eu posso trocar isso com isso. Dá um sinal mais, então fica DI F I 0. Então isso aqui fica 1 sobre C ε0. Então a gente entende que isso aqui está claro para nós. Isso aqui seria a componente zero de uma certa equação. Esses índices estão saturados, mas esse índice seria. Isso aqui é uma grandeza escalar do ponto de vista do SO3. Então, isso aqui deve ser a componente zero de um certo vetor. O que a gente espera é que a carga e a corrente, elas são as fontes. Então, as fontes que são as cargas e as fontes que são a corrente, elas compartilham uma estrutura do espaço de Minkowski. Elas devem, então, ser um quadrivetor. Notar que 1 seria o ρ, componente zero seria o ρ e a componente espacial seria o J. Mas aí a gente tem um problema de dimensão de novo. A carga, né? Isso aqui é carga por unidade de volume. Então a gente sabe que pelas equações de condutividade de qualquer matéria, seja carga, matéria, densidade de probabilidade mecânica quântica, uma densidade de corrente, ela é, dimensionalmente falando, ela é a densidade de cargas vezes a velocidade. Né? Então, eu tenho uma discrepância de dimensão entre o J e o ρ por um fator de V. A velocidade absoluta que nós temos em jogo na relatividade é o C. Ou eu coloco o C, e isso aqui vira o J, isso aqui tem dimensão de corrente, ou então, se eu quiser, eu divido a corrente por C. Ficaria ρ com J sobre C. Então, teria a mesma dimensão. Ou ρC tem a mesma dimensão que J. Vamos olhar a equação de continuidade da corrente para ver o que é melhor dentro de decidir. Nós vamos lembrar que a equação de continuidade da corrente, das equações de Marx, é ddt do ρ mais divergência de J igual a zero. Então, o T é 1 sobre C, o T é C vezes dx, a relação é x0 é ct. Então, derivar em relação a t é 1 sobre c, x0 sobre c. Então, derivar em relação a t, é derivar em relação a x0 e derivar x0 em relação a t, é um fator c.
Então, isso aqui seria C dx0. E aqui, esse objeto aqui seria alguma coisa, isso aqui vai ser para nós o J0, então vamos ainda decidir. E aqui para nós vai ser divergência de J. Então a gente vai ter que colocar essa equação. Então, para que essa equação assuma essa forma, o ideal seria eu ter aqui o J, eu deveria ter o J sobre eu vou uma divergência de J. Então, o ideal seria eu eliminar, eu adotar o meu J0 como sendo O sobre C, não é isso? Que ele ficaria divergindo aqui é x0. Então, eu faria o seguinte, eu faria isso aqui para poder chegar aqui, eu tenho C, né? Tá certo. Então, essa equação aqui, para ser a equação de continuidade que nós queremos, seria D0, nós gostaríamos de ter essa equação de continuidade, então, dmi, Jmi, igual a zero. Então, eu deveria, para poder produzir essa equação, eu deveria ter esse ρ aqui, ele deveria ser J0 sobre C. Ou seja, J0 seria C ρ. Então, dessa forma aqui, a gente acerta a dimensão, quer dizer, esse cara tem a mesma dimensão que esse, e aí esse objeto aqui assume, sem esse C aqui, essa forma covariante. Dmi Jmi fica D0 J0 mais divergência de J. O J0 é um C ρ, e o x0 é CT. Então, esse C cancela como se a gente tivesse a equação. Então, vamos adotar isso. Então, para nós, esse ρ aqui, ele vai ser, vamos adotar isso aqui. Fica claro que essa tem que ser a escolha correta. Então, o J0, ele é, o ρ, perdão, ele é J0 sobre C. Então, isso aqui me coloca um fator C2. Mas C2 é 1 sobre μ0 ε0. Então, no final do dia, isso aqui dá para nós μ0 J0. Então, essa equação, a equação de Gauss da eletrostática, da eletricidade, ela em forma covariante, ela está me dando isso aqui, DI, F, I0, J0. Essa equação eu já sei. Lembrando, então, que nós vamos guardar essa relação aqui, e que a equação de continuidade é essa aqui, no espaço de Minkowski, dmi Jmi igual a zero. Então, com isso a gente já fechou as relações que definem a forma covariante da carga e da corrente. Então, essa equação aqui, ela pode já pintar o quadro, essa equação aqui então assumiu essa forma no espaço de Minkowski. Pois não? Sim? Sim? Pode estar tudo bom, né? DI F0 igual a M0 J0. Vai respirar um pouco de giz aí. Então, acho que atrás se for o caso. Bom, beleza, essa é a primeira equação. Agora, por argumentação de covariância, nós já vimos que aonde está o campo magnético? O campo magnético está no setor espacial. Então, essa aqui deve ser, essa equação aqui, ela deve ser a projeção na direção temporal de uma equação mais geral. Se isso aqui é parte de uma equação covariante, eu agora tenho que completar esse índice aqui, colocando aqui a parte espacial. O que eu esperaria que essa equação, então, que aí agora quem vai me levando vai ser a própria simetria. No momento que, esse aqui é o papel justamente de uma simetria. A simetria é como se fosse uma espécie de um arqueólogo, né? Você pega um pedaço e você monta a civilização. Você pega um vaso daqui, pega um utensílio dali, pega, sei lá, um sarcófago dali, no final você sabe quem foi a civilização egípcia. O papel da simetria é esse. Eu pego uma equação. E aí, essa equação agora... Oi? Quem está aqui outro contra a morte. 4 mil anos depois os arqueólogos descobriram, não se preocupe. Então, o crime sempre é descoberto, né? Mesmo que seja milênios depois. Então, está aqui. Então, a gente sabe que essa equação ela deve ser parte de uma equação mais completa. Então, agora, se eu estou nesse embalo da simetria, essa equação ela deve estar mais ou menos me levando a isso aqui. DI, I. Então, isso aqui eu estou somando sobre dois índices. Então, isso aqui deve estar me dizendo que eu estou somando sobre índices.
Mas esse índice aqui é apenas parte de um conjunto mais amplo. I é parte do índice Mi. E esse índice zero aqui, ele está livre. Então, esse índice aqui, ele pode estar designando a parte temporal, mas ele poderia estar designando a parte espacial. Então, aqui deveria aparecer um Mi. E aqui, então, essa equação, ela, na verdade, aí por argumentos arqueológicos, eu montei que essa equação, ela só pode ser parte dessa equação. Então, é a famosa pedra da Roseta, significa fazer esse papel. Por ali, daquela equação, eu já sei quem é a equação completa. Agora vamos checar. Então, essa equação, se eu deduzir a lei de Gauss, então pela lei de Gauss, eu estou vendo que eu consigo escrever uma equação na geral. Então, quem me fez isso? Por variância, a simetria relativística, a simetria de Lorentz do espaço uniforme. Então, dessa equação, se eu estou saturando esses dois índices somados, I, isso aqui só pode ser parte de um índice covariante. Isso aqui é parte do I. Então, no lugar do I, mais geral é ter mini. Se isso aqui, essa equação, ela vale para a componente zero, significa que essa componente zero ela deve ser parte de uma componente que pode ser zero ou espacial. Então, aqui tem um índice Mi. Então, essa equação é simplesmente uma subequação daqui. Então, vamos ver. Se eu fizer Mi igual a zero, Mi igual a zero, eu estou ganhando exatamente essa equação, que é essa. Agora, o que me resta é fazer Mi igual a I. Então, vamos ver agora se eu fizer Mi espacial. Esse índice Mi, ele é livre. Então, é um índice espacial. Então, eu vou poder fazer o seguinte, pegar dmi, f, mi, i, mais, então tá aqui, só isso, igual a mi zero, j. Agora, se esse índice aqui é saturado, então isso aqui é d0, f0i. Estou somando sobre a parte temporal e agora vou somar sobre a parte espacial. Agora vamos ver, isso aqui é 1 sobre C ddt. E esse cara aqui, F0i, ó, F0i é menos o campo elétrico sobre C. Então isso aqui é, mas um sinal menos a componente I do campo elétrico sobre C. Então fica 1 sobre C2. Então estou falando isso aqui, estou identificando isso aqui. F0i é menos 1 sobre C e a iésima componente do campo elétrico euclidiano. Legal? Beleza. Bom, vamos lá. DJ, aqui é a derivada J. Agora, quem é o FJI? Nós já tínhamos visto na aula passada. O FJI em cima é igual ao FJI embaixo. Desço os dois índices espaciais e não mudo de sinal. Mas esse objeto está aqui. Ele é menos εj e kappa, componente kappa do campo magnético. Então, esse cara aqui vai ficar menos esse objeto aqui. Então, é epsilon, j e kappa. E a kappaésima componente do campo magnético. E zero. Esse JI aqui. Quer dizer, o JI em cima, ele é verdadeiramente a iésima componente do vetor. J é euclidiano. Então, quando eu estou colocando isso aqui, não é que eu estou abaixando esse índice, não. Quando eu colocar a flechinha, significa que eu estou falando só das estruturas euclidianas. Das estruturas euclidianas não tem índice em cima e embaixo, é tudo embaixo. Então eu estou identificando, eu sei que o J1 é o JX, é isso que eu estou dizendo. Esse J1 aqui é esse JX, beleza. Tá lá, então essa equação aqui adquiriu essa forma. Aqui eu posso trocar. Isso aqui, ó, J e K, eu posso trazer esse índice para frente do J, trocar só o sinal, porque ele é simétrico. Fica mais.
E aí aqui nós temos, ó, epsilon IJK, DJBK é a iésima componente do rotacional de B. Essa equação aqui fica a iésima componente do rotacional de B. E aí, 1 sobre C2 é zero epsilon zero. Então essa equação, ela assume essa forma. Vamos escrever ela assim. Rotacional de B é M0 epsilon zero, ou seja, 1 sobre C2, né? Corrente de deslocamento, DD do tarefa, mais a corrente. Então nós ganhamos a equação de Faraday de Maxwell, né? De Maxwell, Ampère-Maxwell. Então, a moral dessa história é que, se nós conhecemos a equação de Gauss do campo elétrico, nós, pela influência da relatividade, nós naturalmente chegamos a essa equação. Nós não precisamos nem partir dela. Nós chegamos a ela por argumentação de covariância. Significa que essa equação aqui, se eu souber essa equação, a divergência de F igual a root sobre epsilon zero, se eu fizer uma transformação de Lorentz nessa equação, no outro referencial, eu vou ganhar um campo B. E o campo B vai satisfazer essa equação. Então, a lei de Faraday-Lentz, ou de Ampère-Maxwell, ela sai como uma mudança de referencial feita em cima da equação de Gauss, do aparelho. Então, sabendo uma equação, quer dizer, sabendo Gauss, e fazendo uma transformação de Lorentz, eu chego na equação de Maxwell-Ampère. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Que conhecendo uma parte de uma teoria, por isso que a gente busca tanto simetrias, porque a gente, conhecendo uma parte de uma teoria, se a gente conhece algumas equações esparsas, mas se a gente sabe qual é a simetria daquele tipo de interação, a partir das poucas equações que eu tenho, e usando a simetria, eu reconstituo o conjunto completo de equações daquela interação deve ter. Então, esse é o papel, por isso que a gente busca tanto simetria, porque a gente, tendo informação sobre qual é a simetria completa de um sistema e conhecendo algumas equações esparsas, a gente consegue reconstruir todo o sistema. É exatamente o problema da arqueologia. Eu tenho um sítio arqueológico onde eu descubro alguns elementos e, se eu sei a simetria, significa que eu sei juntar as peças. Então, sei até fazer uma montagem de algo que eu nunca vi. Então, a gente reconstitui a civilização. Essa é um pouco a ideia. Então, quer dizer, se uma civilização perdida por ele achar só a equação de Ampère-Maxwell, né, ela pode chegar à lei de Gauss. Se você conhece, vice-versa, se você só conhece isso por uma transformação de Lorentz, imagina que você está no referencial onde você não vê campo magnético. Só vê campo magnético, carga, todos o tempo mar. Carga elétrica em repouso. E eu tenho campo elétrico. Ninguém nem sabe o que é campo magnético. Segura aí. Vamos ter uma carga. Se reduzir um elétron, um miserável elétron negativo e sem. Aí eu estou caminhando. Eu sou um ET. Estou caminhando. Então, para mim. Eu vim caminhando e me encontrei de mim. Aí eu vou caminhando até a colisão. Então eu estou caminhando, eu estou vendo uma corrente, uma carga indo para trás. Então, para mim, tem campo magnético. Esse é o papel hoje, né? Para mim, tem campo magnético. Então, para mim, agora, qual é a equação que esse campo magnético satisfaz? Eu sei que eu tenho um campo magnético. Como é que eu vou escrever a equação? Eu vou falar, beleza. Aqueles caras lá sabem essa equação. Quando eu andei, esse campo aqui se degenerou em dois. Ele virou um L', mas ele virou um B'linho. Beleza. No meu referencial, eu tenho isso, mas esse campo precisa de uma equação para ele. Então, sabendo essa equação e a mudança de referencial, eu chego nessa equação. Então, o ET, ele vai escrever essa equação. A coordenada dele é linha, o campo dele é linha, então não precisa nem se preocupar. Por uma transformação de Lorentz, ele já sabe que aquele campo vai satisfazer essa equação. Certo? Essa aqui é a moral da simetria. Por isso que as pessoas, por isso que Dirac,
no estado de simetria, porque você não conhece a interação, mas se você consegue, por algum argumento inteligente ou observacional, chegar na simetria, você praticamente está conhecendo tudo que você precisa. Agora, eu te pergunto o seguinte, quem que gera E e B? Então você tem dois campos, é isso? Então você lá pro... A sabedoria popular diz, Campo elétrico. quem gera E é carga elétrica, quem gera B é corrente e o campo elétrico, corrente de deslocamento. Isso é a sabedoria dos nossos bisavós, né? A sabedoria dos nossos pais aí, né, de vocês, já diz outra coisa aí, cara, também isso só. Tem outra coisa gerando aí. Depois de 1926 apareceu o spin. O spin, ele é também fonte de campo magnético, não é só corrente. Você não precisa ter só corrente. No mundo atômico, você tem os domínios de spin, no material ferromagnético, você tem, são domínios de spin. Então a gente já começa a ver que tem outras que é ligada ao spin, no momento magnético. Então a gente começa a ver que tem outras fontes. As equações de Marx, elas nos dão uma indicação muito, dizer assim, muito grosseira. A gente vê divergente de E igual a ρ. Então você associa o campo elétrico à carga elétrica. Agora, se essa carga estiver em movimento, no meu referencial, que eu estou andando, e o André estava parado com a carga, para mim o que havia era uma carga andando para trás. Então, para mim, sobretudo, que tinha uma corrente. Mas, de qualquer maneira, eu não perdi o campo, eu não ganhei só um campo magnético. Para mim, no meu referencial, em que eu vejo a carga se mover, eu mantenho um campo elétrico, não é mais o meu, mas eu tenho um campo elétrico e tenho um campo magnético. Então, as fontes, né, não somente que está direto na equação de Marx. A gente sabe que uma corrente, ela também tem o seu campo elétrico gerado. Mas digamos assim, você está falando de você fazer spin. Mas aí você trouxe um outro ponto. Quem gera campo elétrico magnético é a simetria. Ah, bom, ela coordena, exato. Vamos dizer assim, ela indica a existência. Mas são palavras que não sabe qual é o limite dela, vamos dizer. Mas de repente você, por causa de uma simetria, apareceu o campo magnético com aquela equação ali. Isso. De Lenz, entende assim? Quer dizer, essa equação aqui, ela saiu, né? Quer dizer, se eu soubesse só a lei de Coulomb, né, a gente já sabe essa equação. Vamos fazer uma outra equação muito simples agora. Que é, vamos dizer que a gente só conheça a equação de Gauss do magnetismo. Vamos dizer que eu só conheça a eletrostática e magnetostática. Então, lá na magnetostática, divergência de B igual a zero. Vamos supor que a gente não saiba da existência de monopolos magnéticos. Então, a gente continua repetindo essa besteira que o campo magnético ele não tem forte, não existe polo magnético. Vamos supor que a gente não quer aceitar essa ideia. A divergência de B continua sendo zero. Então, essa equação, eu tenho que colocar essa equação. Como é que é? Eu só conheço ela, mas eu sei que ela está dentro de uma simetria, que é a simetria do espaço unipóide. Como é que eu coloco essa equação nesse referencial simétrico que eu criei, nesse cenário simétrico que eu criei? Quem é o B? B está aqui. Posso olhar por aqui, posso olhar por aqui, ou posso olhar por aqui. A gente olha por aqui. B é um componente F-til menos a componente F-til 0i. Então, isso aqui nós já sabemos, é o BI. Agora, quem é o BI? O BI está aqui. BI, a forma mais, eu posso usar por aqui, é o FIJ, ou eu posso usar por aqui, que é o F-til 0i. Quer dizer, a iésima componente do campo elétrico é menos o F-til 0i. F-til 0,1 é menos Bx, F-til 0,2 menos By, F-til 0,3 menos Bz. Então essa equação aqui, a menos desse sinal, menos como é igual a zero, isso não importa, eu vou estar escrevendo essa equação desse modo. F-til 0i, colocar igual a zero. Então essa equação aqui eu troco esse sinal, troco o I, então isso aqui vai ficar desse modo também. Bi, F-til e zero, é a mesma coisa, a menos de um sinal que eu não estou colocando por causa do zero. Então essa equação, ela está me dando essa equação aqui, ó. Isso aqui é parte do índice I. E o índice zero, simplesmente é a primeira projeção de um índice I, a primeira componente do índice I. Então eu poderia ter essa equação aqui, dmi F-til min igual a zero, é a equação que está escondendo a lei de Gauss do magnetismo. A lei de Gauss do magnetismo está aí dentro. Agora, se essa equação é válida, nós fizemos isso, nós pegamos essa equação que está aqui,
É essa equação para Ni igual a zero. Agora, se eu fizer o Ni igual a não, Ni agora não é zero. Então, Ni igual a zero é essa equação então. Se eu fizer Ni igual a zero, eu redescubro a equação da onde eu parti. Eu vou ter dmi f til Ni zero. Mas se esse índice aqui é zero, esse índice nunca pode ser zero. Então esse índice só vai poder correr no I, só na parte espacial. F til Ni zero. Mas isso aqui, I, já viu que isso aqui está menos desse sinal é o B. Então isso aqui igual a zero, está me dizendo que divergência de B igual a zero. Então quando eu fizer Ni igual a zero, agora vamos fazer Ni igual a J. Vamos pegar agora a componente espacial dele, Ni igual a J. Quando eu pegar a componente espacial dele, eu vou ter F0, F til 0J, mais DI, F til e J igual a zero. Então agora eu vou pegar essa equação, eu cheguei a essa equação apenas pelo Gauss-magnetismo. Aí eu vi que o Gauss-magnetismo é isso. Então, na verdade, essa equação ela só pode ser parte dessa. Então, a partir desse pedaço, desse achado, eu estou construindo a equação completa. E agora eu estou vendo o que essa equação tem a mais que não estava nessa. É justamente o setor espacial. E aí, F til 0J. Então, F til 0J é DDT, isso aqui é 1 sobre C. DDT. F til 0J está aqui, ó. É menos, a componente é menos o B, componente J. F til 01 menos Bx, F til 02 menos By, F til 03 menos Bz. Isso aqui é o próprio, esse aqui é o próprio operador, é a própria componente do gradiente, ou divergência, não importa o nada aí, ddx em cima, e aqui é o F til e J. F til e J, eu desço os dois. Aí eu vejo, ó, esse cara aqui, essa relação aqui, F til e J, é justamente epsilon e JK dk. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vou encontrar. Então, isso aqui é JK, opa, IK, perdão. J é o índice livre. Então, vamos trocar aqui, vai ficar menos. E aqui vai ficar J aí. Aqui é a componente J do rotacional de luz. Isso aqui é tudo menos, fica mais, fica mais aqui. Então, essa componente aqui é a componente J do rotacional de B. Então, a gente ganha rotacional de F. É sobre C, então. Tá aqui. F til I é o E sobre C. Então, esse C cancela, fica global. E aqui fica rotacional de E. Então, essa equação aqui, automaticamente, ela não pode estar sozinha. Ela simplesmente é parte de uma equação mais ampla que também me diz que o rotacional de E é menos dPdt. Então, Faraday-Lentz é parceira do Gauss-magnetismo. Essas duas equações andam juntas. Então, se eu conheço essa equação e eu conheço a simetria do sistema, da simetria eletromagnética, essa equação sai como consequência da simetria. Claro, a gente sabe que a análise histórica não foi essa. A gente construiu as equações de Marx observando construtivamente desde as descobertas experimentais que foram aparecendo. Mas eu estou querendo colocar para vocês que, se não é esse mais o caso, se a gente tem um eletromagnetismo, uma teoria qualquer que a gente conhece uma parte dela, então se nós conhecêssemos só Gauss-magnetismo, nós soubéssemos que a invariância desse sistema é uma invariância relativística, essa equação automaticamente, eu não precisaria nem procurar essa equação. Essa equação ela já sai como um presentinho do meu esforço por trazer essa equação para cá. No momento que eu enquadro essa equação nessa equação, uma parte dela me reproduz essa, mas só uma coisa nova. Qual é a coisa nova? É Faraday-Lentz, certo? Claro, qual é a lógica da construção? É isso. Então, você diria que a simetria de Lorentz, ela está para unir os campos. E a simetria de Gauge entra no espinho desses campos. Quer dizer, a simetria de Gauge vai interferir na questão da Terra. Vamos dizer assim, a simetria de Gauge ela vai interferir na propagação, naquilo que esse campo vai
mediar, qual vai ser a informação que ele vai carregar, ela vai mediar isso, ela vai interferir nesse processo. Quando esse FMI, a matriz bota, ali tem um conjunto de campos. E a simetria, a ideia é justamente integrar esse conjunto de campos. Sim, sim. Então, mas como é mini, só está trabalhando com Lorentz. A gente desconhece, assim, em princípio, a simetria de Gauge que está... Sim, por enquanto a gente não está tirando aí um grande partido da simetria de Gauge. Daí a pergunta vem, quando ele está a simetria de Gauge, ela está fazendo o quê, né? Isso. Vamos ver então, nós vamos ver isso ainda hoje. Vamos discutir isso aqui. Pode falar. Tem alguma maneira, você partiu da lei de Gauss e chegou na lei de Ampère. Isso. Tem alguma maneira da lei de Gauss chegar na lei de Faraday? Não. A lei de Gauss não, né? Mesmo se a gente for usar um F-tiro, não teria como chegar da lei de Gauss do eletromagnetismo na lei de Ampère? Não, porque aí você pode... de Faraday. Isso, não está certo, eu entendi o que você está falando. Não teria, porque automaticamente, por uma transformação relativista, você nunca sai da divergência de R para chegar no rotacional de R. Você sai da divergência de R, você chega no rotacional de B. Mas por quê? Claro, para entender por quê. E e B estão no mesmo tensor. Então, na verdade, quando você pega a lei de Gauss, a lei de Gauss da eletricidade, a lei de Coulomb, na verdade, divergente de E igual a ρ, você está pegando a componente temporal de uma equação. Se você está no espaço Minkowski, se você tem um objeto vetorial, quadrivetorial, vamos dizer assim, e esse objeto quadrivetorial ele tem uma parte temporal. Então, você tem que buscar agora a parte espacial dele. Como quem está na parte temporal é o campo elétrico, e aquela matriz que congrega E e B, ela tem o campo elétrico no setor espacial. F0i, o campo elétrico, a matriz F mini, tá aqui, ó, a matriz F mini, o campo elétrico fica na parte temporal, linha zero. O campo magnético, ele fica completamente na parte espacial. Então, como o campo elétrico está na parte temporal, só sobra a parte espacial, só pode ser o campo magnético. Então, você não pode sair do divergente de R e chegar no rotacional de R. Tá certo? E se for interessario? Vamos ver isso agora. Aí você vai poder misturar um pouco mais. O Jason vai poder fazer um pouco essa mistura para a gente. A gente tem que rotacionar um escalar, né? Aí você vai poder... Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer a estrutura de Jason, porque em 3 dimensões a situação é um pouquinho mais... mais particular, e aí tem mais nuances aí, porque você tem um campo, você tem um termo de Janssen novo, que aí já tem o epsilon que mistura os dois setores. Então vamos falar sobre isso depois, eu quero explorar, mas é por aí, você já está percebendo. Então a equação, a outra equação que é as duas equações que a gente chama de equações homogêneas, que são aquelas que não têm fonte, que são Gauss, magnetismo e Faraday-Lenz, ela se escreve assim. Essa equação aqui, claramente, eu posso fazer o seguinte: se eu substituir esse F tilde, ele é 1 meio de epsilon, mi, kappa, dmi, f kappa lambda. É essa equação aqui, eu posso escrever ela desse modo. Como isso aqui é igual a zero, esse 1 meio é inconsequente. Agora, essa equação, ela tem um índice epsilon mini, ela tem um epsilon mini kappa lambda com os índices mini soltos, livres. Então, nada me impede de pegar essa equação e contrair com esse tensor aqui. Por exemplo, um epsilon ou sigma mini. Então, se eu fizer essa contração, aqui é mini kappa lambda. Epsilon, mini, tá certo, puxa aqui, tá certo. Essa equação aqui tem quantos índices de mini kappa lambda? Tem esse índice livre. Esse índice livre, tá? Então eu vou fazer o seguinte, só para mostrar aqui uma coisinha. Vou trocar isso aqui de ordem, vai dar um sinal menos. Vou trocar mi com ni, vai dar um sinal menos, mas é igual a zero, fica inconsequente. Vamos colocar aqui mi. E aí a gente vê, esses 3 índices estão saturados aqui, mas esse objeto tem um índice livre. Então a gente pode multiplicar, contrair essa equação aqui com, por exemplo, um epsilon, sei lá, alfa, beta, gama, ni. Nada me impede. Alfa, beta, gama são livres, mini, kappa lambda, mas o ni está saturado. Então, essa relação aqui nós trabalhamos na aula passada. Essa relação aqui dá menos
delta mi alfa, delta mi beta, delta kappa gama, blá blá blá. Nós trabalhamos essa relação aqui, na aula passada. E aí, se eu substituir, vou fazer porque isso aqui é uma coisa assim, mais ou menos mecânica, se a gente substituir aquela relação que contrai esse epsilon com esse epsilon, um único índice, essa relação aqui, se eu substituo essa relação aqui em função dos deltas, essa equação assume a seguinte forma. Ela deixa de ser assim, nessa forma tão simples, e passa a ter essa forma. D alfa, F beta gama, mais D beta, F gama alfa, mais D gama, F alfa beta, igual a 0. Ou seja, essa equação, ela pode ser grafada desse modo ou desse modo, com essas permutações cíclicas aqui. Então, essa equação, depois nós vamos ver quando a gente for falar das teorias de Gauge, aqui, na formulação de Gauge do eletromagnetismo, essa equação, ela tem recebe um nome devido à natureza algébrica dela, que é identidade de Bianchi. Isso aqui, na verdade, é uma identidade de Bianchi, que vocês da álgebra linear, ou do cálculo vetorial, conhecem como as identidades de Jacobi. A, vetor B, vetor C, mais B, vetorial C, mais vetorial A, mais C, vetorial vetor B, igual a 0. Isso é a identidade de Jacobi do cálculo vetorial. Ou na teoria de grupos, ou no caso aqui, na formulação desse tensor aqui, que é o dmi menos dmi, essa equação aqui assume o nome de identidade de Bianchi. Então, essa equação aqui, ela tem exatamente o mesmo conteúdo físico que essa equação aqui. Ou eu escrevo essa equação 1 dual, assim fica mais simples, fica mais simétrico. Ou eu escrevo essa equação sob a forma da identidade de Bianchi. O que está contido aqui é exatamente rotacional de E igual a menos 3dt e divergente de B igual a 0. O mesmo conteúdo que está aqui. Está aqui também. Então, essa observação que eu queria fazer para vocês. Depois eu vou falar em monopolo magnético, que eu vou falar agora, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Então, lembrando desses tensores aqui, a gente então já conseguiu escrever as equações de Maxwell na forma covariante, né, do espaço de Minkowski, usando os tensores F e F. Perdão, o que é? Poderia interpretar as equações de Maxwell dizendo que a carga elétrica ela forma os campos eletromagnéticos. Sei, né? E a invariância da luz coloca eles dentro do conjunto. A invariância da luz organiza os campos, articula a propagação desses campos. É assim, a simetria, né? A simetria associada à invariância da luz, né? Que é o que dá origem ao grupo de Lorentz, a formulação do espaço de Minkowski, ela organiza, né, como que esses campos eles interagem, como é que eles se misturam no todo, né? Como é que eles formam um conjunto em que um se transforma no outro de acordo com o efeito. Que a gente sempre tem muita carga elétrica, né? A carga elétrica gera eles, né? Tem um campo do espaço devido a uma carga elétrica. Agora eles não só estão no espaço, eles estão formando um conjunto, né? Devido a uma carga elétrica, ou devido a uma corrente, ou devido a um spin, né? Você tem alguma fonte de campo eletromagnético. Mas tem um outro lado que eles formaram em conjunto. De forma conjunta é simetria. E depois tem uma outra questão maior, se não existe um conjunto maior do que só D e B. Isso. E no curso, espero que a gente esse semestre dê para fazer um pouquinho de review só para o pessoal ver como é que aparece, como é que o eletromagnetismo é um setor de algo que pode ser mais complexo, que envolve uma não linearidade, que aí é meu Deus, se a gente consegue chegar lá. Bom, então, falando sobre isso, falando sobre as fontes. Deixa eu ver o que eu posso fazer agora aqui. Antes de passar aqui para deixar para depois do intervalo, a gente entra aqui no projeto de dinâmica clássica em 3 dimensões. Aqui o espaço de Minkowski, que eu poderia mais falar. Vamos fazer o seguinte: quanto tempo falou que nós vamos fazer tempo? 5h20. Mas não tinha no intervalo. Então vamos pensar o seguinte: vamos tomar agora as equações de novo de campo. Tentar agora ver como é que fica a formulação do tensor de energia e momento que nós trabalhamos, né? Lá, aquele tensor que tinha a energia, o vetor de ponte, o tensor de tensões, nessa formulação do espaço de Minkowski. Então a gente tem aqui a equação de Maxwell de fonte, é essa aqui. Então, essa equação aqui
ela coloca, né, as correntes, que senão deixa não colocar as correntes. Lembrem-se, quando nós deduzimos aquelas expressões para tirar o tensor de energia, momento, vetor de cone, as operações que basicamente nós fizemos foram essas aqui. Nós pegamos a equação, a equação de Faraday-Lenz, né, rotacional de E igual a menos dV/dt. Nós pegamos toda essa equação aqui e fizemos um produto escalar dela pelo campo elétrico. E depois nós pegamos a Faraday-Maxwell rotacional de B igual a 0, ε0, dE/dt. Nós fizemos, ó, o que nós fizemos aqui? Nós multiplicamos, multiplicamos essa equação aqui por E, sendo o produto escalar dessa equação por E. E aí aqui eu formava o ddt do V2 e aqui eu formava o ddt do E2. Então, basicamente, o que eu pegava? Eu pegava as equações de Maxwell com fontes, que são essas aqui, ó. Essa equação, pegava essa equação aqui, que é essa equação de Maxwell com fontes, e multiplicava pelo campo elétrico. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, o que aparece para mim? Um produto da corrente com o campo elétrico. Então, isso me inspira a pegar essa equação aqui e fazer um produto. Só que no espaço do Minkowski, o campo elétrico ele não está aparente, ele está embutido no F menino. Então, basicamente, o que essa equação, essa manipulação aqui me inspira é pegar essa equação aqui e contrair, quer dizer, multiplicar por E, seria multiplicar essa equação aqui por um F de rho, vamos colocar assim. Então, eu pegaria o primeiro termo dessa equação, que é dmi F mi, multiplico pelo F de rho, que é igual a esse termo aqui, B0, JI, F de rho. Agora, essa equação aqui, então, nós queremos colocar essa equação sob a forma de uma equação de continuidade. O que nós estamos querendo chegar aqui é aquela equação ddt da energia, da densidade de energia, mais a divergência do vetor de point igual a zero. E depois, o que nós queremos? Queremos tirar a derivada temporal do vetor de point mais a divergência daquele tensor que nós chamamos de tensor de tensões igual a zero. As equações que a gente queria chegar. Então a gente quer ver agora se a gente consegue. Então, basicamente o que eu estou buscando são equações de continuidade. Equação de continuidade no espaço do Minkowski, nós já vimos a equação de continuidade da carga elétrica, ela está aqui. Ela tem sempre essa forma também de uma divergência, que é o ddt do ρ mais a divergência do J. Então, o que eu tenho que fazer é produzir aqui nessa equação termos também que sejam derivadas atuando em algum objeto. Então, o que me inspira a fazer aqui é pensar em colocar essa derivada, isso aqui é a derivada de um termo vezes o outro. Então vamos tentar colocar esse termo sob a forma de uma derivada de um produto. Isso aqui é dmi do F mi, F de ρ. Só que ao fazer isso, eu produzi esse termo, mas gerei um termo novo, que é a derivada desse cara que não está aqui. Então eu tenho que compensar, obviamente. Vou fazer isso por menos F mi, primeiro termo, sem derivada, e a derivada do segundo, F mi, F de ρ. Então, isso agora, isso, menos isso, é exatamente esse termo. É uma identidade que eu escrevi. I0, JI, F de ρ. Agora, nós vimos, quando a gente usou aquelas equações, que a gente fez aquelas manipulações, nós pegamos rotacional de B, aí a gente multiplicou por E, igual a μ0, ε0, dE/dt, que eu tinha multiplicado por E também, mais μ0, J, que eu multipliquei com E. Só estou pegando, isso que eu estou fazendo aqui, é o que eu estou fazendo aqui, basicamente. Agora, o que nós fizemos depois? Quando nós pegamos essa equação aqui, nós usamos aí nós pegamos essa equação, nós iteramos essa equação com a seguinte equação.
rotacional de E escalar B igual a menos dV dt escalar B. Então, essa equação aqui, eu iterei, eu precisei pegar Faraday-Lentz, multipliquei escalarmente por B e trouxe para cá. Então, eu estou nessa situação em que eu fiz isso aqui. De alguma forma, eu tenho que introduzir Faraday-Lentz aqui. Mas Faraday-Lentz aqui, nós já sabemos, é a identidade de Bianchi. Então, o truquezinho que a gente vai seguir aqui vai ser o seguinte. Nós sabemos que, pelas identidades de Bianchi, DI F de ρ mais DI F ρ I mais d ρ F I é igual a zero. Então, DI F de ρ é menos isso, menos isso. Então, vamos substituir esse termo aqui por menos DI do F ρ I menos d ρ. Usei aqui a identidade de Bianchi. Então vamos retomar essa equação partindo desses dois termos que foram colocados. Então, vamos manter esse primeiro termo. DI FBI FBI. E aí agora esse termo aqui, menos fica mais F mini DI F romi mais F mini D rho F mini igual a zero J mini. Então, esse termo aqui está numa boa forma, está numa forma de equação de continuidade, ele é a derivada de alguma coisa. Esse termo aqui também está bem, ó. Esse termo aqui, ó, ele é um objeto, a derivada do mesmo objeto. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo exatamente d rho de 1 meio do F mini F mini. Se eu desenvolver esse termo aqui, vai ficar 1 meio da derivada desse vezes esse, mais 1 meio desse vezes a derivada desse. Só que esses dois termos são iguais. Só para quem não está muito acostumado, se eu pegar esse termo aqui e desenvolver, vai ficar assim, ó, 1 meio de d rho F mini vezes F mini mais derivada do produto, meio de F mini d rho F mini, que obviamente esse termo que está aqui. Mas esse termo aqui, ó, segundo as nossas manipulações com a métrica, mini em cima, mini embaixo, é a mesma coisa que mini embaixo, mini em cima. Então, eu desço esses, eu subo esses. Então, ó, esse termo aqui é igual a esse. Então, a derivada desse termo é exatamente esse termo. Porque, na verdade, eu estou derivando do quadrado. A derivada do quadrado é 2 vezes um termo pela sua derivada. Então, F mini é o quadrado de F mini. Espaço está lá. Então, esse termo também está numa boa forma. Ficou sobrando esse termo aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Vou pegar esse termo aqui. Vamos fazer o seguinte. O que eu preciso? Preciso colocar uma equação de continuidade. Então, o ideal é colocar esse termo também sob essa forma. Isso aqui é a derivada do F mini F romi. Claro, beleza. Esse fez a derivada desse, só que está aqui, mas eu tenho que descontar essa derivada. Vamos. Esse termo aqui eu vou fazer aqui uma coisa. Menos DI. Opa, vou descontar aqui.
F mi, F rho mi. Tá lá. Certo? Então, esse termo aqui está numa boa forma. Está na forma de equação de continuidade. Esse termo não está. Mas observem esse termo aqui. Ó. Pelas equações de Maxwell, posso escrever esse termo assim. Ó. Troca essa ordem aqui. Mi com mi. E aí aqui fica sinal mais. Mas olha o que diz a equação de Maxwell. Dmi, F mi, é igual a mi0 J mi. Então, esse termo aqui, na verdade, vai ficar igual a esse. Eu vou substituir isso aqui pelas próprias equações de Maxwell. Dmi do F mi é mi0 J mi. Então, pelas equações de Maxwell, com fonte, obviamente, isso aqui é mi0 J mi. E aí, claro, esse termo aqui, ó, é J mi, F rho mi. Então, eu posso escrever esse termo assim. Vou usar esse termo aqui, certo? Está sobrando aqui. Tá, é um índice. Então, esse termo aqui eu posso escrever. Vamos escrever esse, ó, mi0, na forma dele lá, J mi, F rho mi. Só que esse índice mi aqui é livre. Então, para ficar igual a isso, eu vou chamar de mi. Então, no lugar desse mi, como é o índice saturado, eu vou chamar de mi saturado. E aí, esse F rho mi é menos F mi rho. Então, esse termo que está aqui é exatamente igual a esse termo. Então, esse termo, ele se translada para o lado direito e coloca aqui no fator 2. Então, esse termo aqui saiu desse lado, transitou para o outro lado, deu o fator 2. E esse termo aqui, que estava numa forma inconveniente, porque não era uma derivada de nada, ele se transformou nessa derivada. Então, agora eu tenho uma equação que está bem uma pinta de uma equação de continuidade. A derivada de alguma coisa, derivada de alguma coisa, derivada de alguma coisa. Esse lado que está aqui, nós lembramos, na equação de continuidade, é a interação da corrente com o campo. Isso aqui é aquela coisa que nós, isso aqui é uma equação, é um termo de dissipação, que dá origem àquele efeito Joule, né? A gente já tinha visto isso na equação de continuidade do campo elétrico. A derivada temporal da densidade de energia mais a divergência do vetor de Poynting era menos E escalar J. Que é o que deve estar acontecendo aqui. Vamos só reinterpretar isso tudo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Tá, foi entendido isso aqui. Esse termo aqui eu já vou limpar ele, eu já vou substituir esse termo pelo termo que a gente conseguiu enquadrar ele, vai ficar terror. No meio do F mi, F mi. E esse termo aqui ficou essa derivada, vamos apagar esse termo. Bom, então deixa eu fazer isso aqui. Só dá agora uma forma final para essa equação aqui. Então, olha só. Tem índice demais aqui. Olha só. Esse índice aqui, aliás, aqui tem uma coisinha que está. Que tem mi, F, mi. O índice aqui, ó. Essa equação aqui, mi com mi está saturado, mi com mi está saturado. Rho. Então, essa equação tem um índice livre. Rho. Mi com mi está saturado, mi com mi está saturado, índice livre, Rho. Então, Rho, beleza. Mi, beleza? Mi. Então, essa equação é uma equação, na verdade, com índice livre, Rho. Vamos tentar juntar essa equação numa coisa só. Vamos fazer o seguinte, manter esse termo aqui. Esse termo aqui, por exemplo, eu posso, para poder ficar tudo homogêneo, como esse índice mi está saturado e o índice mi está saturado, nada me impede de chamar mi de mi e mi de mi. Porque aí, olha, esse termo aqui fica mais próximo desse termo. Praticamente é igual. Vocês observem bem, ó. Aqui é Rho Mi. Aqui é Mi Rho. Então a diferença entre esse fator e esse fator é um sinal menos.
Depois aqui, ó, lá é mini, aqui é mimi, então aqui tem outros sinal menos. Então, na verdade, se eu trocar o mi com mi aqui e o ni com rho aqui, esse termo dá lugar a um fator 2 aqui. Esses dois termos se juntam, porque esse cara é esse intercambiado e esse cara é esse intercambiado. Então, na verdade, esses dois termos são um só com fator 2. Então, já limpamos um pouquinho mais essa equação. Também, para poder botar todo o índice mi aqui, esses dois índices aqui são saturados. Então, vamos chamar esse índice aqui de mini, vamos chamar, sei lá, capa lambda, capa lambda. E aí, algo que é de rho, eu posso escrever assim, ó, dmi delta mi rho. Isso aqui é uma identidade. De rho é a mesma coisa que o delta de Kronecker, que é delta mi rho dmi. Por que eu faço isso? Simplesmente para poder botar o índice mi em tudo. Como esse delta de Kronecker é uma constante, ele variou 1 ou 0, ele pode entrar pela derivada, não tem problema nenhum. Então, esse termo aqui, eu posso escrever desse modo. dmi meio delta por mi f capa lambda, f alfa delta e bota, os dois estão saturados. Então, essa equação já começa a ter uma cara muito mais própria de equação de continuidade. Então, divido tudo por tem um fator 2 aqui, tem um fator meio aqui, tem um fator 2 aqui. Posso dividir toda essa equação por 2. Então, tirar fora esses fatores aqui. Aqui fica o fator 1 quarto. E aqui sai o fator 2. Então, essa equação foi ficando assim. dmi do f mini f mi rho mais 1 quarto do delta mi rho f capa lambda igual aqui 0 JLI f mi rho. Então, vamos interpretar esse termo para a gente ver que a gente está realmente reobtendo cada equação. Bom, então, vamos fazer aqui o seguinte: esse termo que eu posso escrever vai assim, dmi f mi rho vou fazer o seguinte: f mi rho eu posso fazer esse vamos deixar assim como está. Só para, vamos fazer assim, então, ganhamos essa equação. Vamos botar claramente essa equação da equação de continuidade. Só que esse objeto está aqui, ó. Essa equação ela tem um índice de rho. Aqui eu tenho mi. O mi está contraído com o mi aqui. Aqui o capa lambda com o capa lambda. Então os índices desse termo aqui são mi rho. E aqui o mi rho. Mi com mi está contraído. Então essa equação aqui, na verdade, esse termo aqui, ele é um objeto que eu posso chamar de um P mi. Então é um tensor covariante. Um tensor misto, né, que tem um índice contravariante, um índice covariante é um rank 2. Então está aqui. Ele tem essa estrutura, delta mi rho e delta mi rho. Eu posso chamar esse líquido do que eu quiser. Ao capa de cola. Então, vamos dar uma olhada vamos olhar exatamente a componente desse tensor. Então, esse cara aqui é um tensor de rank 2. Vocês observam que ele é simétrico. Por quê? Se eu trocar mi com rho, é igual a rho com mi. Por quê? Isso aqui é mi rho. Se no lugar desse cara aqui, se eu trocar rho com mi, então esse termo aqui, ó, esse primeiro termo, ele é f mi rho, f mi mi. Se eu trocar esse cara, eu quero colocar esse índice para o índice mi, é esse segundo índice aqui, então eu vou trocar esse índice para cá, vai ficar roni. Vai dar um sinal menos. E aí aqui eu vou trocar mi com mi. Vai dar outro sinal menos, então fica mais. Então olha só, esse termo aqui que é f mini, f mi rho, ele é igual a esse termo aqui, f roni, f mi mi. Então isso aqui é o próprio, esse termo é esse. Então, isso está me dizendo que isso aqui é um P rho mi. Isso aqui é um delta de mi rho. Delta de mi rho é igual, é a mesma coisa. Então, isso aqui é um tensor simétrico. Então, esse tensor ele já é nato simétrico. Então, já satisfaz a essa equação.
Agora vamos ver o que é a componente zero. Agora, claro, eu posso pegar quem é a componente zero dele, quem é T0, 0. Então, para a gente fazer uma comparação com algo que a gente já sabe. Como esse índice aqui é zero, eu posso subir ou descer. Qualquer índice temporal pode subir ou descer, porque a métrica não muda ele. Então, esse termo aqui é um T00. Vamos calcular quem é o T. Vamos pegar quem é ele. Então, o que está aqui dentro, ele é F0i, F0 mais 1/4 do delta 00, FK lambda, FK lambda. Estou só fazendo um testezinho para eu saber o que é que a componente 00 desse tensor está descrevendo para nós, frente ao campo eletromagnético. Então vamos caminhar um pouquinho. Deixa eu apagar esse tema aqui em cima. Apagar esse negócio aqui, vou voltar. Então o que nós estamos fazendo? Um cálculo só de identificação. A gente está fazendo só uma primeira investigação para ver o que é esse objeto T00, que na verdade é igual a T00 em cima, que na verdade também é igual a T00 embaixo, porque o índice temporal ele pode subir e descer à vontade sem trocar de sinal. Então está dando para nós essa combinação aqui. Eu só recomendo F0i, F0 mais 1/4 do delta 00. Mas delta 00 é 1. Então isso aqui fica F lambda. Vamos trabalhar agora um pouquinho mais. Olha só. Se esse tensor é antissimétrico, se esse índice aqui já é temporal, esse índice aqui nunca pode ser temporal. Esse aqui 0, 0 é 0. Então isso aqui só pode ser um índice espacial. Então esse Mi aqui é um índice espacial. F0, F0. Aqui, a gente pode somar sobre todas as possibilidades. Então, esse termo aqui ele é 1/4 F0i, F0i mais 1/4 F0, F0. Eu já tinha feito isso na aula passada, estou só refazendo esse terminho aí. Mais FJ, FJ. Beleza. Esse termo é igual a esse. Vou dar um fator 2. Então, beleza. Esse termo aqui nós já sabemos. Esse cara aqui é menos o campo elétrico euclidiano sobre C. Isso aqui é F0i. Então, esse cara aqui é menos esse cara aqui, então esse cara aqui também é menos. Então, esse cara aqui vai dar E escalar C, E escalar E sobre C, escalar E sobre C. Esse termo aqui é 0i, menos esse cara, por causa desse sinal seguinte, esse termo é igual a esse, mas esse é o oposto desse, então vai ficar menos 1/2. Então 1 menos 1/2 dá 1/2. E depois, nós já fizemos hoje, na aula passada, FJ é menos FJK, FK, FJLPL. Então dá, o fator aqui dá menos 1/2, dá FJ, dá menos, dá mais. Então fica mais 1/2 de D ao quadrado. Então, o que nós estamos vendo, né, é que a componente 00, né, desse tensor aí, F0, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. F0i, F0, que a gente fica botando aqui, vamos escrever isso desse modo aqui, ó. Posso abaixar, vamos só trocar isso aqui, vai ficar F0i. Um sinal menos. Mas quando eu descer isso aqui também desce F0i, então isso aqui tem um sinal mais, tá certo, né? Então isso aqui é F0i, isso aqui é F0i, então esse carinha aqui dá 1/2 de E2, então, como nós vimos aqui. Aqui a gente tinha tirado, tinha dado menos 1/2 de E2, então 1/2 de E2 mais D2. Então a gente ficou no final de tudo, né, com esse termo aqui, 1/2 de E2. Meio, né, de 2 sobre C2 mais D2. Então isso para nós é a densidade de energia do campo eletromagnético, né? Então a gente está vendo que a gente está chegando a um tensor cuja componente 00 deve estar contendo a densidade de energia para nós, certo? Então depois do intervalo a gente volta a parte daí, a gente já está sabendo o que mais ou menos a gente ganhou aqui para essa.
Pode botar isso aqui só.